literalmente, Itamaraty, se oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria pararem, a gente para o trabalho, porque não tem como trabalhar sem eles. E, enfim, foi isso. Ive, o Luiz Marques pergunta se a extinção da carreira de assistente de chancelaria é ponto pacífico. Para o MGI, é. Para eles não tem, né? Especialmente nos ministérios aqui, os que têm certas carreiras que eles já nem falam mais. Para a gente, eles já falaram desde o ano passado e toda vez que eles têm oportunidade, eles falam, não vamos ter, então, mais concursos para nível médio. A carreira deve entrar em extinção. Nós já tentamos, contra-argumentamos, falamos e tal, e eles falam, não, segue nossa mentalidade sendo essa, e as diretrizes que vão sair, vão ser publicadas sobre reforma de carreira, vão dizer isso também. A Elisa Maia pergunta, Ive, por que você acha que adiaram tantas vezes a reunião dos DIPOS? Ninguém sabe. Nem eles, nem nós, nem a administração. Ninguém sabe. Não sei nem se é bagunça deles. Eles estão tão confusos que hoje de manhã ligou um representante do MG para mim e ele falou assim, não, Ive, eu estou ligando para você para saber como é que está aí, o pessoal recebeu a proposta, eu queria saber se os diplomatas já votaram. Eu falei, votaram em quê? Eles não tiveram reunião ainda. Vocês adiaram a reunião várias vezes, a reunião ficou marcada para o dia 8 ainda. Então, e os oficiais de chancelaria? Eu falei, olha, vou te falar o seguinte, vou fazer uma assembleia hoje, que é mais para informação, para debate, mas está muito pacífico com a minha base, que a gente não vai votar nada até que os diplomatas também recebam a proposta deles. Eles estão extremamente nervosos, estão super cismados com esse tanto de adiamento, e ninguém está sabendo de nada. Nada. Nem na administração, nem a gente, nem nada. Nem de bastidor a gente consegue extrair alguma informação por que aconteceu isso. A Fabi, nossa Fabi, tem uma pergunta para fazer. Você quer falar, Fabi? Ela levantou a mãozinha. Pode falar, Fabi, se quiser. Quero sim. Boa tarde a todos. Duas perguntas. Primeira, a gente já tem a proposta formal indicando quais os percentuais e quando eles serão concedidos em folha? Nós temos uma proposta com as tabelas, com os valores, que foi encaminhada na sexta-feira, e a gente vai agora divulgar, né? Porque eu estava sem a minha equipe de comunicação estava fora do ar, a Gabi estava de férias e a Shirley pegou Covid, coitada. Agora que ela está se recuperando, ela passou uns dias bastante complicados. Então, a gente vai divulgar a proposta para vocês assim que a Gabi conseguir se organizar, que é tanta coisa que eu deixei na fila dela que eu já nem sei mais. Tá certo. E a outra pergunta, ela se refere um pouco a uma questão mais de continuidade, assim, das atividades sindicais. Eu percebo que a gente está ainda educando o nosso público, né? E não sei se já ficou aí sedimentado que nós somos os PGPS TICs, mas eu acho que vale muito a pena a gente também começar uma campanha de educação sindical para engajar as pessoas, né? Eu percebo que algumas delas se sentem desestimuladas a participar porque nada muda. Então, essa insatisfação que toma conta de não termos os nossos anseios atendidos, ela meio que transparece na imagem da diretoria do sindicato, né? Como se a negativa dos nossos anseios viesse de você, Ive, de você, Gabriela, de você, todos nós, né, que compomos o sindicato. Então, eu queria menos perguntar e fazer um pedido para que fosse considerado, sim, além daquela campanha já prevista de divulgação do que nós fazemos para a percepção de um público externo, para que a gente também pudesse pensar e contar com um pensamento de especialistas sobre como é que a gente pode mudar a mentalidade do sindicato, considerando que os sindicatos somos todos nós.
né? Em algum momento eu vou me ausentar do conselho de gestão estratégica, você vai se ausentar da diretoria executiva, e a gente precisa que pessoas que já estejam acompanhando esse processo possam ser candidatos à sucessão. Eu dando meu depoimento aqui, eu cheguei meio que pegando um bonde andando, fui ali contando com a sua ajuda, Ive, com a ajuda do Weber, principalmente, para acompanhar os assuntos. Então, surgiu um colega chamado Jussielmo, que me inteirou de várias questões que haviam sido iniciadas, não sei, 15 anos atrás, e das quais eu não fazia ideia que existisse, né? Então, eu quero aproveitar aqui para falar com todos vocês, colegas de todas as carreiras, para se engajarem e se informarem sobre o que o sindicato faz, tá bem? É só isso mesmo, obrigada. Obrigada, Fabi. Olha, o que a gente tem feito, a gente melhorou muito a parte de informação e divulgação de informação do sindicato. A gente ampliou muito, mas é muito difícil. A gente não tem como, eu não posso mandar um assessor para cada pessoa para falar com cada pessoa. Então, as pessoas têm que ter interesse em buscar informação. Quem busca informação efetivamente consegue. Quem busca informação, eu sou super acessível, Gabriela é super acessível. As pessoas que vêm conversar com a gente conversa, João Marcelo é acessível. Então, assim, a minha equipe toda, aqui o sindicato tem o atendimento presencial o dia todo, a semana toda. Então, assim, o que não falta é forma de acesso. A assembleia que está tendo do sindicato. E aí, assim, o que a gente divulga em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, eventualmente no Twitter também, né, Gabi? Mas a pessoa tem que correr atrás da informação, a gente não tem como, a gente manda por e-mail, porque muita gente só acessa e-mail. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para que a informação esteja acessível está sendo feito. Agora a gente está reformando o site para ele se tornar mais dinâmico, mais de fácil acesso, a área do filiado vai ficar bem mais cheia de informação e tal. Então, tudo que precisa ser feito efetivamente para chegar a informação ao filiado é feito, os canais, todos os e-mails abertos. Então, mas a pessoa tem que ter interesse e vir atrás da informação. A gente não tem como pegar pela mão de todo mundo, né? Isso é muito importante. Somos todos adultos, servidores, profissionais, e tem que também ter uma contraparte. A pessoa tem que ter responsabilidade de ir atrás da informação, né? E eu digo isso porque eu estou há muitos anos, são muitos anos nesse chão, né? Posso passar para a pauta? Tá. E a Juliana Juliana Campos pergunta: deu para apreender que imagem o MGI tem da carreira de oficial de chancelaria? É justamente essa, que nós somos PGPs chiques, que fazem um trabalho plus no exterior, e que no Brasil, basicamente, a gente faz trabalho de PGPE de nível superior, né, da Esplanada, que eles falaram super bem, falaram, não, aqui no Ministério a gente tem vários PGPs com muita qualidade, fazem um serviço excelente, que são especialistas em vários assuntos, e piripi, nesses termos, né? Mas que na cabeça deles nós somos, o nível de disputa de salário de PGPE, e para eles a gente ganha mais do que o PGPE, então para eles está bom, entendeu? A Lívia Bonadias pergunta, falou que chegou um pouquinho atrasada na reunião, e não sei se já perguntaram se a proposta do MGI já foi formalizada, né? A gente já respondeu aqui que foi, isso vai ser divulgado, né? Qual é exatamente a proposta para a questão da regulamentação das vagas e se vamos ter um detalhamento disso e quando? Sim. A regulamentação das vagas foi um acerto que a gente fez durante a reunião, e a gente já tinha comentado essa questão das vagas 1 milhão de vezes, e eles nunca prestam atenção, né? Até na hora que bate o desespero e eles veem que eles precisam ceder de alguma forma. E aí a Gabi citou de novo durante a reunião que os oficiais de chancelaria têm esse gargalo na promoção, e que a gente tem vagas disponíveis, só não foram distribuídas, que pessoas ficam há 15 anos na mesma classe. A ladainha de sempre, porque a gente sabe de cor já, né? Fica 15 anos na classe A, outros sei lá, 10 anos na classe B, e não conseguem ascender, a não ser que a pessoa morra ou aposente. Aí ele
nessa hora, depois de várias reuniões em que a gente falou disso, ele falou, isso é um absurdo, vamos, isso eu consigo resolver, vamos resolver isso o mais rápido possível. E aí negociamos prazos e chegamos a um prazo de 90 dias, eles vão formalizar no acordo um grupo de trabalho que vai ter o prazo de 90 dias para regulamentar essas vagas, distribuir e todas as 893 que não estão regulamentadas ainda vão ser redistribuídas ao longo da carreira para desafogar completamente a parte de promoções dos off-chance. E, para além disso, a gente vai tentar negociar também a coisa das quem já cumprir requisitos, já poder saltar para onde deveria estar e tal, mas isso tudo vai ser desenvolvido durante o grupo de trabalho. O grupo de trabalho, eu participei de um desde o ano passado até este ano, lá do MGI, o grupo de trabalho funciona muito bem lá dentro. A gente faz as propostas, ele vai corrigindo e tal, e costuma ser muito profícuo, muito legal. Então, eu tenho certeza que nesses 90 dias essa parte aí vai estar realmente resolvida. Porque é um alento, né? Pode falar, Gabi. A Elisa Maia pergunta como seria dividido esse reajuste de 23%. Sei que seria uma parcela em 2025 e outra em 2026, mas quais seriam as porcentagens? Então, eles fizeram uma divisão, eles não colocaram um percentual fechado em cada um na proposta, não. Mas eles mandaram as tabelas e a gente vai mandar para vocês verem como ficou, tá? Só reforçaram que a soma entre o percentual de 25 e 26 fica 23% no máximo. E aí eles são metidos espertos, eles colocam os aumentos do auxílio alimentação e tudo mais para dizer que foi maior ainda, entendeu? Mas nada a ver. Até porque não alcança os aposentados, né? A Thaís pergunta se nessa reestruturação como ficarão os assistentes de chancelaria, então? Qual o plano para a carreira? Se é transformação em cargo em nível superior, como já ocorreu em outros órgãos? Já ocorreu e eu digo que a gente já iniciou essa conversa com a MGI algumas vezes e a primeira coisa que eles falam é que eles se arrependem de ter feito em outros órgãos. Essa conversa não vai ser fácil, a nossa ideia é realmente propor isso ao MGI e tentar negociar na mesa, porque, assim, de saída, eles são completamente contra, tá? De saída, eu já deixo vocês preparados, eles são contra. Qualquer coisa que a gente conseguir vai ser na base da negociação, não sei ainda, eu tenho algumas ideias, passei para a consultoria, a gente está tentando ver o que consegue fazer, mas, de fato, de saída, eles são contra. Agora eu vou dividir um pouco aqui com as mãozinhas levantadas. O Rafael Brito gostaria de falar? Rafael levantou a mãozinha aqui. Rafael não se manifestou. Gabi? Gabi, posso falar eu antes? Claro. Só para reforçar, Gabriela Perfeito aqui, vocês não estão me vendo. Eu já ia falar para você falar quem é. Uma coisa, Ive, que eu acho que é importantíssima é que a gente, assim, as pessoas falam de transformação de carreira. Não existe transformação de carreira, tá? Não existe transposição de carreira, não existe transformação de carreira. O que existe é a criação de uma nova carreira. Foi o que aconteceu com o PGPE lá no passado, quando eles foram, e com o oficial de chancelaria, quando eles passaram de categoria funcional de oficial de chancelaria para a carreira de oficial de chancelaria, e o pessoal que era PGPE nível médio passou para uma carreira recém-criada de assistente de chancelaria. E aí eu vou explicar um pouco porque também o arrependimento, porque você acaba criando mais carreiras. E a ideia do MGI é diminuir carreiras, não é aumentar o número de carreiras. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Vou dizer que é impossível? Não, mas é muito pouco provável. É muito pouco provável que
que eles aceitem fazer qualquer coisa nesse sentido. Esse governo, tá? Esse governo, essa administração, esse MGI, que é o que nós temos hoje. Esse secretário de gestão de pessoas. Exatamente. Esse secretário de gestão de pessoas. Não é assim que eles entendem o que é a transformação do Estado. E aí, uma outra colocação com relação, Ive, também, à nossa reunião, o grupo de trabalho ele só vai ser criado se a gente aceitar a proposta. Isso também tem que ficar claro. Sim. Né? O grupo de trabalho só vai... A regulamentação das vagas de off-chance só vão acontecer se a gente aprovar o acordo do jeito que eles propuseram, dos 23%, do máximo de 23%, e aí entra nisso aí o grupo de trabalho. Exato, na verdade, não é uma chantagem, é meio que um trade-off que eles fizeram, sabe? Foi um trade-off. Também acho que foi nessa perspectiva. Inclusive, na verdade, eu acho que no grupo de trabalho a gente pode até... E aqui estou falando totalmente rogue, tá? A gente pode até pensar na reestruturação para acabar com a pirâmide das carreiras de OC e AC. Eu acho que a gente vai testar os limites do grupo de trabalho durante o grupo de trabalho. Isso já é uma proposta minha da Gabi. A gente vai chegar onde der, porque a gente vai forçar um pouquinho, tá? Porque a gente sabe que o MRE é contra, a administração do MRE é contra terminar com o esquema piramidal, mas a fala do Feijó foi muito clara, no sentido de que não faz o menor sentido a oficial de chancelaria ser uma carreira piramidal. Então, ele deixou isso muito claro. Uma coisa, e a gente quer ver se a gente consegue emplacar o fim da carreira piramidal no grupo de trabalho. Vamos ver se a gente consegue. A gente sabe que esse é um caso em que quem vai estar resistente é o MRE, não é o MGI. O MRE, isso. Mas, pelo menos, a coisa de aproveitamento de quem já cumpre requisitos e tal, isso aí a gente vai dar uma reforçada bem grande para que saia não só a distribuição das vagas, mas que as pessoas que já cumprem os requisitos possam ir para onde deveriam já estar. Tá? Exatamente, isso se chama reposicionamento. Tá? E aí, a Juliana perguntou quem foi que falou quem foi que falou que é um absurdo foi o secretário Feijó. O secretário Feijó falou, quando eu mencionei em algum momento que nem todo oficial de chancelaria chegaria no fim da carreira, eu falei especificamente de pessoas que estão há 15 anos na classe A, ele trocou mensagenzinha lá com a adjunta dele, né, que é a Mary, e a Mary Lucas, e aí, em algum momento, eles falaram assim, isso não faz o menor sentido para a carreira de oficial de chancelaria e para a carreira de assistente. A gente falou que também é assim na carreira de assistente, com a diferença que a carreira de assistente não sofre com essa... Assim, ela é piramidal na forma, mas ela entra muito pouca gente, não sendo piramidal de verdade, entendeu? Enfim, tem vaga, sobra vaga, que é o que vai acontecer, de certa forma, mesmo que a gente não consiga mudar a lei para terminar na lei com essa questão da vaga, vai terminar porque a gente vai distribuindo as vagas entre as classes, a chance de acontecer um gargalo de novo não vai mais existir, e a ideia é que, cumpridos os requisitos, a pessoa seja promovida. Entendeu? Exatamente. Não tem esse negócio mais de esperar a vaga. Ele perguntou 3 vezes, mas então tem que esperar a pessoa morrer? Aí eu falei, eu morrer ou aposentar, o que acontecer primeiro? Entendeu? Mas foi o secretário Feijó e em acordo com a Mary Lucas. Pessoal, a Fabi estava com a mãozinha levantada. Você gostaria de falar, Fabi? Eu estava digitando... Desculpa, pode falar. Desculpa, só complementar aqui, porque o MRE joga contra a gente o tempo todo. Eu vou discordar, Ricardo. O que aconteceu ali foi o seguinte, eles entendem que esse tipo de mudança, que, na verdade, o medo do MRE é acabar com a pirâmide e acabar com
e virar uma carreira como outra da Esplanada. O medo do MRE não é o Itamaraty. O problema do Itamaraty não é o oficial de chancelaria, é justamente o oficial de chancelaria ser igualado aos demais PGPs, demais no seguinte, assim, a outras carreiras de nível superior da Esplanada, e não carreiras específicas, entendeu? Esse é o grande medo da administração do MRE. E isso ficou patente na nossa reunião. Ficou muito claro isso. Então, ele falou, um dos argumentos que foi utilizado pela administração foi: vocês, saída piramidal é mais um ponto que vocês terão em comum com outras carreiras da Esplanada. Entendeu? E, assim, num sentido pejorativo da história. Exatamente. A ideia da administração aqui do Itamaraty é quanto mais específico nós formos, nós oficiais de chancelaria, melhor, porque eles não querem que a Esplanada e o MGI, mais especificamente, entenda que aqui no qualquer outra carreira pode vir trabalhar aqui. Eles não querem isso, eles querem aqui no Itamaraty residualmente as outras carreiras, porque tem o pessoal de ATI e tal, que é uma parte muito específica, mas eles querem que o Itamaraty fique exclusivamente nas mãos de diplomatas e oficiais de chancelaria, assistentes até o final da carreira e os PGPs que também restam no Itamaraty. E lá no futuro que fique só diplomatas e oficiais de chancelaria. Então, assim, definitivamente o Itamaraty não está trabalhando contra nós nisso, ele está trabalhando a favor e com afinco. Exato. E aí, vou responder aqui. Alguém perguntou aqui o que não, e como o Itamaraty permite que parar a carreira de diplomatas não tenha um piramidal. Eu não entendi muito direito, não, Camila, mas imagino que você esteja perguntando porque o próprio Feijó na hora falou o seguinte: carreira de diplomata é diferente. Eu não sei qual foi o que ele entende que é diferente. Não, é porque entendeu? Ele sabe que o problema na carreira de diplomatas é muito maior, é muito mais maior. Complexo. Exato. Então, assim, é um negócio que não dá para conversar num grupo de trabalho de 3 meses, entendeu? Faz parte da reestruturação do serviço exterior e vai demandar assim, uma negociação muito árdua, porque as novas gerações querem um negócio muito mais moderno e simplificado, e Itamaraty, obviamente, a administração é muito apegada na forma tradicional e bem mais rígida. Então, assim, esse debate ele vai ser muito mais complicado para os diplomatas. Do projeto de lei que a gente está elaborando e tudo mais, a gente sabe que a parte, sem dúvida alguma, a parte mais difícil de negociar, de longe, vai ser dos diplomatas. A parte dos oficiais, a parte dos assistentes, a parte geral que atinge todo mundo, não é tão difícil. A parte da promoção dos diplomatas vai ser um negócio difícil. Próximo, Ricardo perguntou se vai regulamentar a vaga antes do próximo ciclo de promoções. Provavelmente não, porque são 3 meses. Vamos supor, na melhor das hipóteses, instalando em agosto, setembro, outubro, novembro. Então, já passou, as promoções são em setembro. A única vantagem é se a gente conseguir o reposicionamento, porque não importa, entendeu? Se você, vamos supor, Ricardo, que poderia estar na C5, vai para C5, vai ser reposicionado. Essa é a nossa luta, tá? Aí, Juliana pergunta... A Gabi tomou conta, Gabi. Tem algumas antes aqui. Deixa a Serane ver, Gabi, porque ela sabe a ordem. Desculpa, é só porque como é o mesmo tema, eu estava pensando, entendeu? Aproveitando para responder, né? Isso, porque aqui, entende que temos que ser especializados, não é especializado no sentido de que nós temos que ser, nós, oficiais de chancelaria, temos que ter atribuições específicas. Nós temos que ter atribuições que ninguém mais na Esplanada tenha. Não é que cada oficial diz, a Gabriela vai ser de consular, a Juliana vai ser de cooperação. Não é isso. Oficial de chancelaria será para cooperação consular, administração também, mas a administração, especialmente, a gente focando a administração menos em Brasília e mais no posto, entendeu? Assistência, oficial de chancelaria que vai fazer, entendeu? E aí, o Tadeu pergunta o que é uma carreira piramidal. Carreira piramidal, Tadeu, é aquela que tem mais vaga embaixo e menos vaga em cima.
Então, hoje a gente tem, vamos supor, 300 oficiais de chancelaria, estou chutando totalmente os números, tá? 300 oficiais na classe A, 200 na B, 100 na C e 50 na especial, entendeu? E aí só sobe para especial quando a pessoa aposenta ou morre, aqueles 50, tá? Eu estou falando tudo no número chutado. E aí, o que acontece é, como da A para B você não tem requisito, você acaba que um monte de gente fica parada na A porque o povo da B tem requisito para C e não sai da C. Não sei se ficou claro. Aí tem a Cristina perguntando se você abordou a questão do local. Enxerga o local? Nem enxerga, não sabe nem que existe, Cristina. Nem sabe nem que existe. E não entra na pauta, tá? Não tem pauta sobre isso. Não tem pauta sobre local. Local não está no radar. Local é um terceirizado de cada um dos postos, entendeu? Então, e a gente só está falando de servidor. Exato. Aqui, Ivi, tem mais uma pergunta falando sobre o teor das propostas, se já pode estar disponível nas convocações. Aí não sei se o sindicato já disponibiliza, acho que entra de novo naquela questão, né, que a gente vai disponibilizar hoje. E tem um comentário também aqui relacionado à impressão que passa ao síndico de que a administração está agindo às claras, ou vocês acham que existe a possibilidade de a administração estar agindo mais uma vez pelas costas, negociando aumento diferenciado para diplomatas, tendo em vista os adiamentos? Nossa Senhora, se for, Hollywood está perdendo grandes atores e atrizes, porque eu vou te falar, a gente está com eles diariamente, praticamente, trocando mensagem no WhatsApp, fazendo reunião o tempo todo, a gente vai para a reunião junto, eles falam, repetem na frente de todo mundo as mesmas coisas que eles falam para a gente. Então, assim, tinha que ser assim um negócio, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que tinha que ser para ser um trem feito por trás e para passar a perna, e assim, confio muito no embaixador Denis, na embaixadora Daniela, porque eles têm sido parceiros, mais do que a administração, eles têm sido parceiros nessa luta. Eles querem que a coisa aconteça, eles querem fazer o negócio melhorar, mas a gente tem muitos empecilhos e não adianta comparar com o passado. As pessoas têm mania de comparar com o passado. Cada governo é um governo. Este é um momento histórico muito diferente. A gente vem de um passado muito recente, bastante traumatizante, sem diálogo algum com o governo, para um governo que não só quer dialogar, como é muito, mas muito profissional e técnico na hora de tomar as decisões. O secretário José Celso é uma sumidade nessa área. Então, ele tem um compromisso pessoal, profissional, de fazer uma reforma do Estado, como ele entende, junto com a ministra Esther, que são os melhores patamares para o governo e para a máquina pública e para servir ao cidadão. De fato, em todas as reuniões, eles repetem isso e a administração quer fazer parte disso. Hoje, eles mesmos falam, nossa, como está diferente hoje em dia, né? Todo mundo senta à mesa, fica discutindo, entra num acordo, não sei o quê. Porque antes não era assim, as coisas eram discutidas lá de uma forma e daqui a pouco eles ficavam sabendo que a coisa seria assim e tal. Hoje não. Hoje tem as mesas para debater, hoje eles fazem questão do rito, da participação das entidades sindicais, junto com a administração, prezam pelo acordo, prezam pela negociação. É muito diferente. Então, a gente tem trabalhado efetivamente de mãos dadas com a administração para fazer com que essa reforma seja a melhor reforma possível. A gente sabe que são muitas instâncias que vão passar depois que a gente terminar de fazer a base, mas, de fato, a intenção da administração é fazer o melhor trabalho possível e deixar o serviço superior com a melhor estrutura possível, tá? E eu não acredito, do fundo do meu coração, e tenho certeza que a Gabriela também não, que há qualquer intenção de nos ultrapassar. Se qualquer outra coisa que saia, vai ser completamente fora do limite das pessoas com quem a gente conversa, debate, negocia, que é até no nível do SGAD. A gente não sabe o que acontece para o nível de SG e ministro de Estado, que a gente conversa com os assessores, mas até um certo nível,
Mas o resto, assim, realmente a gente tem trabalhado muito em conjunto. A Fabi gostaria de falar? Fabiane? Oi, sim, gostaria sim. Na fala da Gabriela, onde ela diz que oficiais farão cooperação consular, assistência a brasileiros, administração também. Perguntou o que o assistente faria. A mesma coisa, Fabi. Eu falei oficial porque a gente estava falando de oficial, porque a Juliana me perguntou. Os assistentes fariam tudo, mas num outro nível. Um outro nível. E Não é no... haveria uma definição de funções desses níveis do que fazer? Neste momento, o que a gente está falando é na reformulação do SEB, sim, haverá definições exatamente assim. O que nós comentamos na reunião foi de assistentes e oficiais e PGPE, tá? Na reunião a gente falou de todo mundo, de certa forma, porque nós falamos do que nós fazemos que é diferente vamos supor, o que é diferente a Gabriela do administrador, sabe, a pessoa que faz o contador do Ministério da Saúde. Uma pessoa que passou no concurso de nível superior de contador para o Ministério da Saúde, por que ele é diferente de mim? Além do concurso, que é mais difícil. Tá? A diferença é essa. A gente colocou oficiais e assistentes os servidores do MRE no exterior, porque a gente fala muito, na verdade, todo o problema foi exatamente isso. A gente começou a falar do exterior, e aí ele falou assim, não, mas no exterior vocês são diferentes, mas aqui vocês fazem a mesma coisa. Aí eu tive que citar que não, eu não, inclusive não fui só eu. A Ivana e a embaixadora Daniela, que estava lá, que é a DSE, ela também falou isso, ela reforçou, ela falou, não, foi um não geral. Não é assim. Aqui nós fazemos cooperação, nós fazemos consular, e quando eu falei nós, óbvio, a gente estava na mesa de AC e OC, falei de AC e OC, entendeu? Então, falei nós fazemos coisas que são específicas. Eu falei assim, inclusive, Juliana, citei a ABC. Eu falei assim, a ABC tem 3 diplomatas, se é que tem 3, tem pobres pobres de uns oficiais de chancelaria lá que tocam o barraco, tocam o negócio e ficam lá com a precarização, contratando o contrato PNUD, que ganha o dobro deles. Mas quem realmente toca aquilo lá é o oficial de chancelaria. Falei desse jeito sobre a ABC. Tá? Falei também sobre a questão consular. Falei, a chefe do setor consular hoje é uma oficial de chancelaria, aqui na série, né, da Coordenação de Legislação Consular. Então, assim, bati muito que nós temos funções específicas na série também, que aqui a gente não fica só na parte de, como se diz, administrativa aqui. Que aqui a gente tem, obviamente, nós fazemos também a parte administrativa, nós somos mão de obra do Ministério, mas essa parte, se quiser dar para todo mundo, toda essa parte para administrador, contador, economista... Diplomata também faz, eles também são PGPs especiais. Exatamente, diplomata também faz. Diplomata, inclusive, é o chefe desse babado todo. Exatamente. A gente só não ocupa mais chefia porque não quer. Mas eles já viram que isso vai ter que mudar. Eliane, você quer falar? Tadinha, tá com a... Ainda bem que é virtual, eu estava cansada. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu queria só contribuir aqui, porque a gente tem assim muitas expectativas, a ansiedade é muito grande para todos nós. A gente, quando encontra janelas de oportunidade, a gente fica, né, com a ansiedade cada vez maior para resolver os problemas históricos de uma vez. E aí a realidade se impõe, né? E aí, assim, eu queria só reforçar uma coisa que a Ivy, a Ivy explicou, e a gente também tem falado nas outras reuniões, é que essa mesa específica, ela está tratando de remuneração. E durante as argumentações, o nosso desafio na mesa é realmente trazer luz sobre um desconhecimento institucional da realidade das carreiras do MRE, de todos os servidores, porque é gritante como eles desconhecem mesmo a própria organização. E, nesse sentido,
tanto o Síndico Itamaraty quanto o Ministério das Relações Exteriores estão realmente trazendo o discurso do que vocês realmente fazem, né? E aí existem temas desafiadores, tanto para nós quanto para o próprio MGI, que colocou que eles, na mesa, nesse momento, eles têm limites. Então, embora nós tenhamos questões históricas, o momento ainda exige um limite, não tem como ultrapassar esse limite. E em termos de oferta de reajuste para as carreiras do SEB, ele enfatizou que, no momento, o MRE está recebendo a melhor oferta que já foi colocada nas mesas de negociação salarial, tá? E aí, embora nós tenhamos embora a gente trate dessas questões de carreira, fato é que transformação, carreira nova, tudo isso vai ser tratado lá na frente, quando for discutir transformação do Serviço Exterior Brasileiro, regulamentação do novo Serviço Exterior Brasileiro, e que eu acredito que eles vão querer conduzir essas negociações em 2025 com base já nos projetos de diretrizes de transformação do Estado. Então, embora a gente queira, assim, o que vai acontecer com a Chan, o que vai acontecer com o BGPE, o que vai acontecer com o Off-Chan, como vai ser, em qual área, qual a natureza do cargo, essa discussão, ela, embora seja falada na mesa, ela ainda não está colocada como uma negociação efetiva, tá? E só também trazer para vocês uma informação, que nós fizemos um mapeamento de todos os acordos que foram firmados em outros órgãos, com outros sindicatos também. E quando a gente identificou que uma carreira teve um aumentozinho maior, ou assim, é o que ele tratou de reajuste nominal, tá? A gente estava olhando o reajuste nominal e ele quer tratar de reajuste percentual. Por quê? Porque as carreiras do Serviço Exterior da Diplomacia já tiveram a transformação da remuneração e subsídio lá no passado, em 2012, tá? Então, assim, o que parece que algumas carreiras estão tendo um aumento maior, na verdade, é porque elas estão tendo transformação da remuneração e subsídio, e outras carreiras estão sendo criadas, mas criadas com base no critério da escolaridade. Eles não estão mudando carreiras de nível médio para serem carreiras de nível superior, tá bom? Então, assim, uma coisa que eu vejo como uma conquista, para a gente não ficar só na parte da questão do percentual, é sim o fato de que, pelo menos para as carreiras de chancelaria, a gente tem uma janela de oportunidade aí para discutir a regulamentação, uma nova distribuição de cargos, e quem sabe aí um novo posicionamento das pessoas na carreira para um aumento, pelo menos direto ou indireto, chegar, né? Mas assim, óbvio, a gente agora vai para a fase em que a categoria vai ter conhecimento oficial das tabelas para poder analisar, e vamos aguardar também o que vai ser apresentado para os servidores diplomatas para seguir aí na negociação. Ok? Eu só queria contribuir com isso para realmente a discussão, a gente se concentrar na questão do reajuste ofertado e da questão das vagas, que vai ser um desafio, porque o sindicato vai ter que fazer os estudos e observar com tranquilidade aí nos próximos dias como esse posicionamento e a distribuição das vagas vai ocorrer. Valeu, galera, vamos juntos. Obrigada, Eliane. Mais alguma pergunta? Mais alguém querendo falar? Não temos mãozinhas levantadas. Alguém acha que, de repente, a pergunta que colocou no chat ainda há alguma observação a fazer? Quer reforçar? Não foi respondida? Deixa eu ver aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Gabi, eu acho que Alguém levantou a mão. Carlos Augusto.
Para. É. Levantou agora. Carlos? Carlos, você quer falar? Alô, alô? A proposta será enviada hoje? Perguntaram. Eu já solicitei o envio da proposta, a Gabriele vai preparar e vai enviar, viu, gente? Aqui alguém perguntou sobre a proposta, vai ser enviada hoje, no máximo amanhã de manhã, porque realmente a gente está aí com uma equipe de comunicação assoberbada, porque elas estavam fora na semana passada. Alô, Carlos? Não. Mais alguém? Ok, então. Ainda tem gente entrando na reunião. Exatamente. A reunião vai ficar gravada, você chegou né, a comentar. Gabi? Você gravou? A reunião está gravada. E você chegou a comentar sobre o ambiente da reunião, da nossa insatisfação. Falei, inclusive, que o secretário Feijó deu chilique, com essas palavras. Faz parte. Mas a gente já está acostumado, já sabe como é. Tem uma coisa de meio bad cop, good cop. Tem. Então, o negócio é engraçado. Com o passar do tempo, você vai adquirindo assim, aquele conhecimento sobre o modus operandi da equipe e tal. Mas, assim, no final estava todo mundo de bem, dando tchauzinho, 3 beijinhos e tal, e mantendo o bom relacionamento que é necessário, de fato, né? Tem que ter. Eu só queria fazer um comentário sobre... O Rafael coloca que o problema é que as atribuições do OC assemelham-se àquelas de analista técnico-administrativo, ainda que não exerçamos necessariamente as mesmas atividades. Então, Rafael, essa é uma maneira da gente entender que nós fazemos, mas o que a gente quer deixar muito claro em toda oportunidade que a Ivane e eu temos, a gente faz isso, diplomata é uma carreira, oficial de chancelaria é uma outra carreira, e assistente de chancelaria é uma outra carreira. São carreiras em paralelo. Em termos do oficial e do assistente, perdão, do oficial e do diplomata, que são carreiras de nível superior, elas correm em paralelo. A de assistente de chancelaria, a gente coloca lá também que é uma carreira que está ali, que essa sim é mais complicado e assemelha mais técnico-administrativo, porque é uma carreira de nível médio. Mas a gente tem tentado trazer para o MGI as nossas especificidades, entendeu? A gente pode até ser técnico-administrativo, mas a gente não é um analista técnico-administrativo como o nosso colega ali do Ministério da Saúde. As nossas atribuições, inclusive numa reunião passada, eu cheguei a mencionar que nós lidamos com uma infinidade de sistemas. Por exemplo, que o meu colega ali na saúde não tem que lidar. Eu cheguei a mencionar que a gente lida com... Eu outro dia fiz a conta, tá? Mas eram mais de 10. Eu falei assim, quase todo oficial de chancelaria sabe emitir uma passagem, uma PCDP. Todo oficial de chancelaria, quase todo, sabe fazer um título de eleitor, sabe fazer um serviço militar, um alistamento militar, sabe fazer uma certidão de nascimento. São conhecimentos muito específicos e que nós temos. Então, nós somos, de certa forma, generalistas, mas nós somos específicos de uma categoria de serviços, entendeu? Que é no exterior. E aí ele pergunta muito o que, mas e no Brasil? E aí foi a oportunidade que a gente teve de falar assim, mas aqui também, quem trabalha na área de cerimonial, quem faz privilégios e imunidades é a Ivana, entendeu? Quem toca ali a área de privilégios e imunidades, quem vai ficar fazendo apoio no SCAV quando você está lá, ok, o diplomata ele vai dar o apoio político, econômico, ele vai dizer com quem ele vai conversar, não sei o que lá. Agora, toda a parte organizacional do cerimonial e do SCAV, quem faz são oficiais de chancelaria. Protocolo, credenciamento, acompanhamento de imprensa. E isso nós fazemos independente do órgão em que estejamos. Entendeu? Então, isso é interessante.
Uma gente outra pode estar coisa que eu trabalhando. queria também lembrar que a gente chegou a conversar com o consultor sobre isso, é que uma das mudanças que vai ser não só necessária, mas essencial para a gente firmar essa mudança de mentalidade é a mudança do nome oficial de chancelaria. Especialmente na reforma, uma das coisas que a gente tem que propor é que o oficial de chancelaria seja visto de outra forma. E para ele ser visto de outra forma, o ideal, até pedagogicamente, é que ele assuma um novo nome. Então, a gente já fez vários testes com nomes e tal. A gente vai deixar as brincadeiras lá para o WhatsApp, porque a gente se diverte no WhatsApp com as brincadeiras, mas, de fato, a gente tem que criar um nome que seja viável e que seja absorvível como de fácil absorção, para entender que são carreiras, que são atividades, e o oficial de chancelaria vai assumir atividades, assume, né, na verdade, atividades muito mais complexas do que uma carreira como o PGPE, né? Enfim, depois a gente parte para o debate sobre o nome, mas é isso. E alguém aqui perguntou um negócio, peraí que eu tenho que responder. Foi o Carlos. Sim, Carlos. Se a gente não vai receber hoje, a inclusive, proposta na de... ligação que eu recebi foi: você sabe que essa é a única proposta que a última proposta que a gente vai fazer, né? Eu, sim, mas a minha categoria precisa conversar sobre o tema, não é de uma hora para outra. As outras categorias também tiveram tempo para debater, para amadurecer e para assinar ou não acordo, ou para votar ou não sobre a proposta de acordo. Tiveram tempo para amadurecer isso. A gente não vai forçar as pessoas a responder de uma hora para outra, as pessoas têm que se sentir minimamente confortáveis para votar. E não adianta nos pressionar, porque o prazo que vocês haviam dado de 31 de julho, a gente já sabe que não será cumprido. Foi jogado para as traças no momento em que você marcou a reunião dos diplomatas para o dia 8 de agosto. Então, é basicamente isso. A proposta é a mesma, ele começou mas a gente reunião falando isso, tempo. né? Ele começou a reunião falando isso, Carlos, que essa é a melhor proposta. Ele falou assim, que é a proposta final, derradeira e única que vai acontecer, a última. Então, ele foi muito claro nisso, mas eu concordo com a Ive. Eles que agora é a vez deles aguardarem, agora é a vez deles pensarem, entendeu? Agora eles vão ter que esperar. Não adianta ficar me ligando, não. Pode ligar quantas vezes eu converso, pergunto como está a vida. Tá tudo bem. Aqui a gente continua debatendo sobre o assunto. Não vou me sentir pressionada de forma alguma. O Rafael, o Síndico Itamaraty está organizando agora uma campanha sobre as carreiras do serviço exterior e tal, justamente para dar mais visibilidade para as carreiras e para as atividades que a gente desempenha, porque a gente sabe que não só o público em geral, mas especificamente a própria esplanada não sabe muito bem o que a gente faz. Eles têm uma ideia. E a gente quer que eles parem de ter uma ideia e passem a saber exatamente o que a gente faz. E um outro ponto também, um outro lado da moeda é o seguinte, pensando já no futuro, na reestruturação da carreira. Essa reestruturação ela é um projeto de lei que sai do executivo da melhor maneira que a gente conseguir e ela chega no legislativo e de lá ela sai, ninguém sabe como. Então, pensando já lá, quando o projeto chegar no Congresso, a gente tem uma ideia também de fazer meio que uma educação parlamentar, né? E audiência pública, fazer peças de publicidade voltada, explicando assim, porque vamos pensar, parlamentar pensa em quê? Em voto, em eleição. Então, como que a nossa carreira se traduz em voto? Entendeu? O que a gente faz que está lá, que atinge o mocinho lá na ponta da cadeia alimentar, entendeu? Da sociedade. Então, a gente tem trabalhado isso, a gente já está pensando numa forma de divulgar o nosso trabalho de uma maneira que seja compreensível, porque falar, nós fazemos acordos, e aí? O que isso influencia na minha vida? Então, eu sei que isso influencia, vocês sabem, nós sabemos, mas a dona Maria não sabe.
A dona Maria sabe quando ela mora no exterior e ela precisa de um passaporte, ela vai lá xingar o consulado, entendeu? E só uma pergunta, se a Isabela pergunta se a gente poderia comentar se houve alguma justificativa da administração para não encaminhar o projeto de regulamentação das vagas, já que a percepção é que estão agindo em parceria. Isabela, não estão agindo em parceria, tá? Com o MGI, não. Como eu disse, essa história da regulamentação das vagas, ela surgiu de um comentário que foi feito na tentativa de aumentar a nossa proposta. O que a administração disse para a gente é basicamente que a gente mandou em janeiro, em fevereiro eles mandaram para a Secretaria-Geral mandou para a Conjur voltou em abril com um monte de ajustes a serem feitos, entenderam que isso aí teria impacto orçamentário, então não poderia ser tratado no âmbito meramente administrativo, que teria que ir para a mesa. E aí, nisso, começaram as mesas e passou a remoção e o negócio ficou encalacrado. Nesse momento aí de refazer o projeto para ajustar o que a Conjur tinha pedido. Tá? Então, essa foi a justificativa. Só que agora Inês é morta, se a gente aceitar a proposta, teremos o GT, se a gente não aceitar a proposta, o próprio Ministério tem interesse que isso avance, então vai avançar. A gente vai ter que refazer a proposta que a gente tinha encaminhado e agora, junto com a Conjur, inclusive esse assunto foi objeto de uma reunião que eu e Ivana tivemos com a secretária-geral semana passada, e ela falou que é para tocar esse assunto. Então, assim, se não for no MGI, vai ser internamente. Exatamente. Tá? Tadeu, querido, a gente vai contratar sim, mas vai ser num segundo momento, porque a gente tem que ter as bases para poder contratar uma empresa que vá mexer com essa parte parlamentar, lobby e tal, tá? Eu acho que é isso, gente. Nesse específico de reestruturação de carreira, a Diciane pergunta. Não existe. Não existe essa data e nem existe essa mesa. Essa mesa vai ser um grupo de trabalho, provavelmente, Diciane. E aí ele vai ser um grupo de trabalho, MGI, Ministério e sindicatos. A boa coisa é que o governo de sindicalista, ele dá voz aos sindicatos, entendeu? Pode não ouvir, mas pelo menos a gente está falando. Pode não corroborar o que a gente pede, mas a gente está falando. Tá? Então, não existe uma mesa específica da reestruturação, não existe. Eles não vão ter que abrir uma mesa, não. O trabalho já começou, isso. É basicamente isso. O trabalho já começou, eles sabem disso, eles estão esperando a gente chamar para dar alguma opinião, a gente está esperando as diretrizes que eles vão publicar para a gente ver se o nosso projeto está dentro das diretrizes que eles desejam e tudo isso, entendeu? Então, assim, é um trabalho que vai levar aí alguns meses e tal, mas a gente sabe que o mais importante, que é já ter começado, a gente já fez, tá? Desde o começo do ano, desde janeiro. Não, na verdade, antes, né? Desde dezembro. Desde antes. Então, a gente não sabe quando vai chegar, mas vai chegar. Fé em Deus, viu? Obrigada pela participação de vocês. Você vai responder o resto? Não? Tem mais. Não, meu bem. Agora é mais... não corre de ficar fora do orçamento 2025, se esperarmos? Aí o Rafael respondeu que não, que a data da PILO é 31/8. Não, veja, se a mesa dos diplomatas é marcada para o dia 8, prazo ainda tem. Em princípio, eu devo marcar a nossa assembleia para o dia 9, mas e para a gente poder já fazer a votação, inclusive incluindo os diplomatas, né? Porque vai ter votação por carreira, mas eu tenho que incluir. Aí vão ser os assistentes, os oficiais e os diplomatas votando, cada um para a sua própria proposta. Basicamente isso. Viu? GT da lei do SEB no WhatsApp, bom, as pessoas podem, obviamente, depois que a proposta estiver elaborada, vão ter oportunidade para discutir, fazer sugestões, e aí qualquer grupo de WhatsApp com as pessoas que queiram participar vai ser muito bem-vindo. Mas a gente, efetivamente, um projeto,
elaborado, esse projeto está sendo feito pela consultoria que a gente mesmo contratou, que o Síndico Itamaraty contratou uma consultoria de excelência com pessoas que são hoje participantes do governo como pessoas jurídicas de fora, né? Eles são sempre convidados pelo MGI a participar dos processos internos. Então, são pessoas que conhecem muito bem o modo de pensar, especificamente da SGP, que é quem capitaneia essa coisa da reforma. Então, assim, lógico que todos serão convidados a participar da sugestão e tudo mais. Mas a base mesmo, a base vai ser feita, está sendo feita já, a primeira parte já está concluída pela consultoria contratada pelo Síndico Itamaraty, até porque a gente sabe que todos nós trabalhamos o dia inteiro e não temos tempo para nos dedicar o suficiente para fazer uma coisa bem estruturada e não temos conhecimento até para isso, né? A gente pode sugerir algumas coisas e tal, mas a gente sabe que a base mesmo tem que ser feita por profissionais. Acho que é isso. Pessoal, que entrou agora, vai estar gravado, deve estar amanhã no ar, tá? E qualquer coisa, encaminhe as dúvidas, etc., para a gente responder. Tem o Cindy Responde, né? Toda quinta-feira a gente faz videozinho respondendo coisas. Então, e podem mandar dúvidas nos e-mails do sindicato. A gente também responde, tá? contato@sindictamarati.org, de organização.br. Beleza. Valeu, gente. Um bom fim de manhã, tarde ou noite para todos. Beijo. Pode encerrar, Gabi. Obrigada. Tchau, tchau, gente.